Oi, gente. Hoje, normalmente quando eu faço as minhas experiências aqui, as pessoas gostam de coisas assim que explodam, né, que gerem fumaças e tal, essas coisas meio pirotécnicas, né? Mas existem muitas experiências de química, né, que não são tão assim, mas elas também são muito interessantes. Hoje eu vou falar sobre tipos de reações químicas, né? Então, basicamente, existem 4 tipos de reações químicas. O primeiro tipo é chamado reação de síntese ou adição, né? Por exemplo, se nós temos o carbono e juntamos com oxigênio, nós vamos ter a formação do CO2, ou dióxido de carbono, né? O segundo tipo de reação a gente chama de simples troca. Por exemplo, se você tiver o ácido sulfúrico e combinar com o zinco, vai se formar o sulfato de zinco e o hidrogênio vai sair na forma de um gás. Ou seja, houve uma troca. O zinco se juntou ao radical sulfato e o hidrogênio simplesmente saiu, tá? O terceiro tipo de reação é a chamada dupla troca, né? Então, na dupla troca, nós temos um exemplo: ácido clorídrico, né, combinado com o hidróxido de sódio, vai haver a geração de cloreto de sódio e água. Então, vocês vejam que houve uma troca. O sódio, que estava ligado ao hidróxido, passou a ficar ligado ao cloro. E o hidrogênio, que estava ligado ao cloro, ficou ligado então ao oxigênio. E por último, nós temos as reações do tipo análise. Por exemplo, você tem o brometo de prata. Você pode separar e ter a prata, né, o elemento químico prata, separado do bromo, que é um gás. Então, você vai fazer com que a prata fique separada e esse gás, o bromo, vai evaporar, né? Bom, hoje eu vou fazer 2 reações de dupla troca, tá? Em algumas reações de dupla troca, né, uma das substâncias formadas, ela não é solúvel em água. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai precipitar. Então fica fácil da gente separar, porque ela vai depositar no fundo, a gente filtra e consegue então separar facilmente essa substância. Porém, existem alguns casos que acontece a dupla troca, mas as 2 substâncias são solúveis na água. Nesse caso, fica bem mais complicado a gente separar as 2 substâncias, tá? Bom, no primeiro caso, então, aqui, que eu vou fazer, eu tenho uma substância chamada nitrato de chumbo. Okay? Bom, e nesse Erlenmeyer aqui, eu tenho o iodeto de potássio. Ok? Nós vamos misturar e vocês vão ver o que acontece. Então, vocês vejam que se formou uma substância de um amarelo intenso, tá? Essa substância é o iodeto de chumbo. Então houve a dupla troca, certo? Era iodeto de potássio e nitrato de chumbo, tá? Formou-se o que? O nitrato de potássio, né, e iodeto de chumbo, segundo esta reação, né? O nitrato de chumbo mais o iodeto de potássio formando o iodeto de chumbo e o nitrato de potássio. O iodeto de chumbo, ele não é solúvel em água, então se vocês deixarem aqui, daqui a pouquinho ele vai estar no fundo e nós podemos então filtrar e obter esse sal. Bom, a segunda experiência de hoje, né, nós temos também 2 substâncias, né? Nós temos uma substância chamada tiocianato de potássio e nós vamos combinar essa substância com uma outra chamada cloreto
de ferro, tá? E nós vamos obter uma dupla troca formando o tiocianato de ferro e o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, ele é incolor, mas o tiocianato de ferro é de um vermelho muito intenso. O problema é que, como eu falei, no caso, essas duas substâncias são solúveis na água. Então a gente não consegue separar facilmente uma da outra, tá? Então, nesse balão eu tenho um pouco de cloreto de ferro, que é uma substância assim amarelada, né? E nesse outro aqui, então, eu tenho o tiocianato de potássio, que é incolor, né? Quando a gente misturar, vocês vão ver o que vai acontecer. Então aqui formou-se uma substância de um vermelho intenso, né? É uma cor de sangue mesmo, tá? Que é o tiocianato de ferro, tá? Bom, então é isso são as reações de dupla troca, tá? Nos próximos vídeos eu vou fazer reações de outros tipos, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like.